Começando então agora a segunda aula de ótica, cara. Na primeira aula a gente falou sobre luz, falou sobre ano-luz, velocidade da luz, experimento de cores, fontes primária, secundária, toda aquela parte de classificação. A gente continua nesse processo porque o início da ótica é muita característica, muita classificação e muito importante para questões de primeira fase. Seguinte, cara, começamos a nossa segunda aula falando dos princípios da ótica. São regras que a luz sempre vai obedecer. Primeira regra, primeiro princípio da ótica: propagação retilínea. A luz se propaga em linha reta, só que cuidado, cuidado. Em meios homogêneos e isotrópicos. Tá aí, ó. A luz se propaga em linha reta desde que o meio seja homogêneo e isotrópico. Homogêneo eu não detecto então duas fases, uma fase só. E isotrópico, as mesmas características físicas em qualquer direção. Se tiver as mesmas características físicas em qualquer direção, aí sim é homogêneo isotrópico e a luz se propaga em linha reta. O segundo princípio da ótica diz que os raios de luz são independentes. Um raio de luz pode cruzar com outro. Luz não colide com luz. Por mais forte que seja o laser, um laser nunca vai colidir com outro. Passa um pelo outro. Isso é uma propriedade de onda. Independência dos raios de luz é propriedade totalmente de onda, porque se fosse partícula ia colidir uma com a outra. E o terceiro princípio, reversibilidade dos raios de luz. A luz pode ir e voltar pelo mesmo caminho. Então, quando você está olhando o seu olho no espelho, quando você está olhando outra pessoa olho no olho, você está trabalhando com a reversibilidade. Então, 3 regras que vão te acompanhar na ótica inteira. Raios de luz sempre traçados em linha reta. Isso daí é um problema quando você entra em espelhos esféricos, hein? Se o aluno não usar uma régua, não usar alguma coisa para fazer traços retos, os desenhos ficam todo bagunçado, todo zoado. Então, a luz propaga em linha reta, os raios podem se cruzar e podem voltar sobre si mesmos. Legal mesmo, é mostrar funcionando, né, cara? Então, vou fazer o seguinte, eu vou fumaciar aqui todo o meu ambiente usando essa maquininha aqui, ó. Máquina, essa gambiarra. A gente tem aqui um Erlenmeyer, você pode usar um balão volumétrico, na verdade você não pode usar nada, não vai fazer esse troço em casa porque é perigoso pra caramba. Um suporte de química. Usei aqui um fogareiro usando o álcool gel, coloquei aqui embaixo. E o que eu coloquei aqui dentro? Uma mistura de álcool gel e glicerina. Mais ou menos uns 60% de glicerina e uns 40% de álcool gel. Álcool gel é bom porque daí vai evitar explosão, vazamento, tudo. E aí você vai cozinhar essa mistura, vai ferver, ferver, até que ela dá o ponto certo da mistura de álcool e glicerina. E aí, cara, começa a soltar uma fumaça enorme. Aí você vai assoprando com uma mangueira ali dentro e solta uma fumaça enorme, igual fumaça de balada, fica até aquele cheirinho doce, né? Não é tóxica nada. Fumaciei todo o ambiente e você vai ver a experiênciazinha. Curte aí, José, curte a experiência, depois a gente volta. Então olha aí, galera, eu escureci totalmente o meu ambiente e apliquei aqui uma fumaça de balada, uma fumaça de glicerina. E eu tô com um laser na minha mão. Qual que é o objetivo disso? Meu laser vira uma espada Jedi aqui, ó, com essa fumaça, né? Ó, inclusive ela dá um efeito na câmera devido aos frames da câmera, né? Você vê um risco de luz. Princípios da ótica, como é que é simples você provar? A luz se propaga em linha reta. Aí, cara, segundo princípio da ótica, os raios de luz são independentes. Eu vou mandar o raio de luz aqui no espelho. Mandei ele no espelho. Com outro espelho, eu vou refletir ele em direção ao primeiro raio. Ó. E ele cruza aqui de boa. Um raio de luz cruza com o outro sem problema nenhum. Né? Não sei se eu fiquei na frente, vou tentar do outro lado aqui. Ó. Mandou no espelho. Coloco o segundo. E vou refletindo e cruzando por ele mesmo, ó, sem problema nenhum. Os raios de luz são independentes, eles podem cruzar de boa. E o terceiro princípio é a reversibilidade. Então eu mando o laser aqui, venho, até que ele volte em cima dele mesmo. Ó.
Aí, voltou em cima dele mesmo. Reversibilidade. Então o laser sempre se propaga em linha reta, os raios de luz são independentes, é legal, né, brincar aqui, né, cara? Parece aqueles filmes de ficção científica, fala, pô, acontece isso, acontece. Os raios são independentes, se propagam de maneira retilínea e podem voltar sobre si mesmos. Tá aí, cara, esses são os princípios da ótica. Já aproveitando, olha só, esse quadro, ele está funcionando quase como um espelho, né? Não dá para ver pela câmera. Ah, dá sim, ó. Eu estou mandando o laser lá para a câmera, ó. Olha aí, tá chegando bem na direção da câmera. Mais ou menos como funciona com o espelho. O espelho também eu consigo fazer isso, mais intenso ainda, ó. Jogando eu só não vou jogar direto no sensor da câmera que eu corro o risco de queimar ele, né? Eu não quero fazer isso se eu jogar direto para a câmera. O quadro quase faz isso, então o quadro quase faz uma reflexão regular da luz. Já a parede, que é uma parede com tinta fosca, aí já não manda nada, não reflete nada, ó. Nada vai de volta para a câmera. Aqui vai de volta para a câmera, ó. Tô conseguindo mandar na direção da câmera aqui, ó. Aqui eu não consigo isso, ó. De jeito nenhum. Legal? Então eu vou aqui acender o laboratório de novo, que está bem fumaciado aqui. Legalzinha a experiência, né, galera? Então a gente viu ali os princípios da ótica. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos provar esses princípios. Como que a gente prova? A partir de experimentos. Cálculo de altura usando sombra, a sombra e penumbra, os eclipses, a câmara escura de orifício. Então, um quadro para cada passadinha dessa e vamos começar. Então a primeira prova aí, cara, do primeiro princípio, ou seja, que a luz se propaga em linha reta, é a formação de sombras e penumbras. Temos aqui duas situações. Uma fonte pontual, uma lâmpada pequenininha como a lanterna de um celular. Imagina então aí a lanterna de um celular. Coloco aqui um obstáculo, uma placa opaca e aqui um anteparo onde eu vou ter a projeção então da sombra. É só você traçar aqui, ó, dois raios. Eu estou traçando pontilhados aqui para ficar mais retinho. Aí aqui nós temos luz, sombra e luz. Aqui, ó. Não tem nenhuma região que tem penumbra. Não existe penumbra aqui. Ou você tem luz ou você tem sombra. Ou você enxerga toda a fonte ou você não enxerga nada da fonte. Como que eu calculo o tamanho da sombra? Você vai trabalhar com semelhança de triângulos. Posso chamar aqui, ó, de H1, chamo aqui de H2, chamo aqui de D, e aqui eu vou chamar de S mesmo. Aí eu vou trabalhar com uma semelhança de triângulos. Então vai ficar H1, que é a altura do triângulo pequeno, está para H1 mais H2, que é a altura do triângulo total. Assim como o D, que é o tamanho do obstáculo, está para S, que é o tamanho da sombra. Aí, ó, semelhança de triângulos. Você não pode fazer semelhança de triângulos quando você estiver trabalhando com área, a não ser que você pegue área está para área, assim como a altura quadrado está para altura quadrado. Área para área e altura quadrado para altura quadrado. Pensa nisso e toma muito cuidado. No caso de uma fonte extensa, aí é um pouquinho mais embaçado, quer ver? Faço o pontilhado desse lado e desse lado, que são os limites, né? Como se aqui fosse uma fonte pontual. E faço a mesma coisa aqui e aqui. Vai ficar uma região maior aqui, ó. Aí essa região se divide em luz, penumbra. Vamos usar a mesma cor ali, né? Ela se divide aqui em luz, penumbra, sombra, penumbra e luz. Então o P aqui, ó, penumbra. Então, afinal de contas, o que é a penumbra? É a ausência parcial da luz. Onde eu falei que a luz, eu enxergo a lâmpada toda, recebo toda a luz. Onde é penumbra, eu só enxergo um pedaço da lâmpada. Então eu recebo parcialmente a luz. Sombra, você não recebe nada da luz, nada. Penumbra, parcialmente.
e região iluminada. Dá pra gente brincar isso daí com a câmera. Então seria basicamente isso daqui, ó. Quer ver? Para você entender bem. Então tem aqui uma fonte extensa, ó. Um softbox. Então agora tá na luz, ó. Você tá vendo a fonte inteira aqui. Luz. Aí, agora você só enxerga um pedaço da fonte. Penumbra. E arrancou a fonte totalmente, sombra. Isso só seria válido se eu não tivesse mais nenhuma fonte de luz aqui. Aí você enxerga a fonte inteira, parcial, ou não enxerga nada. Como que eu calculo o tamanho dessa sombra, dessa penumbra, trabalhando com semelhança de triângulos? O primeiro triângulo que você pega é para o cálculo da penumbra, que é esse daqui, ó. Sempre você deve começar com ele. Você vai fazer essa semelhança de triângulos aqui. Então essa altura é H1. Aqui é o tamanho da lâmpada. Essa altura, H2. E aqui é o tamanho da penumbra. Então você vai fazer lâmpada está para penumbra, assim como a lâmpada é essa altura. Então H1 está para H2. Aí. Aqui você vai calcular a penumbra. Para calcular a sombra, outro triângulo você vai ter que usar. Eu vou usar esse daqui, ó. Vai ficar um pouquinho poluído o desenho, mas acho que vai dar para ver, ó. Tudo isso daqui. Tá? Esse triângulo abertão aqui, ó. Então vai ficar obstáculo, que é o tamanho do obstáculo, está para sombra mais penumbra, que é o que eu peguei aqui, né? Eu peguei a sombra mais a penumbra, que é essa base que eu estou usando. Assim como H1 está para a altura toda, que é H1 mais H2. Ó, o que você deve fazer? Você deve copiar esse desenho antes de eu fazer tudo isso daqui no seu caderno. Volta o vídeo e refaz essas duas equações acompanhando no seu desenho. A resolução do desenho ficou tranquila aí no vídeo, né? Sim, deu para ver de boa. Então você tem um triângulo que faz essa espécie de X aqui, né? Ó, assim. E o outro triângulo, que é esse daqui esticadão aqui, ó. São esses dois triângulos que você trabalha com a semelhança. É assim que se faz quando a fonte é extensa, galera. Essa foi a primeira prova dos princípios da ótica. Na verdade, aqui prova apenas que a luz se propaga em linha reta. Então vamos para a segunda prova, tem um monte de prova. Vamos lá, essa prova aqui é bastante simples e ela também prova que a luz se propaga em linha reta. Cálculo de altura usando sombra. Conhecimento bem antigo mesmo, tá? Os babilônios sabiam fazer isso daqui, os egípcios sabiam fazer isso daqui, os gregos sabiam fazer isso daqui, é um conhecimento bem antigo. Lá no Oriente Médio, os persas também tinham um trabalho a respeito de ótica, como calcular a altura de obeliscos e tudo mais, usando essa técnica. Então a técnica é bem antiga. Você pega um dia ensolarado, a luz do sol, pelo fato do sol estar muito longe da Terra e ser muito maior que a Terra, principalmente pelo fato de estar muito longe, os raios do sol chegam praticamente paralelos. Não exatamente paralelos, mas praticamente paralelos. Praticamente mesmo, tá? É bem paralelinho. Então quero medir, por exemplo, a altura de um prédio, esse Hzão aqui. É meio complexo eu subir aqui nesse prédio, ou então subir numa árvore e fazer essas medidas, é complexo. É mais fácil trabalhar com a sombra. Se eu pego um dia à tarde, meço aqui a sombra Dzão do prédio, meço a sombra Dzinho dessa haste, isso daqui é uma haste, uma vara, e essa vara tem uma altura Hzinho. E eu tenho aqui dois triângulos que são semelhantes. E numa semelhança de triângulos eu faço o Hzão por Hzinho é igual a Dzão por Dzinho. Você está começando a tomar contato com a matemática da ótica e já percebeu que semelhança de triângulos é carro-chefe.
vai até o final da ótica trabalhando com semelhança de triângulos. É muito, muito, muito importante. Bem simples, bem tranquilo, não vai te gerar nenhum problema. Quando eu estou em sala de aula é muito legal. Pergunto para os alunos, galera, qual é o horário do dia que você não consegue fazer essa experiência? Então, eu estou filmando aqui e hoje está com sol, então tem que ter sol. Qual o horário do dia que não dá para fazer essa experiência? Ah, a galera manda aí meio-dia. Ah, por quê? Ah, porque meio-dia o sol está em cima da sua cabeça. Desde quando meio-dia o sol está em cima da sua cabeça? Cuidado, cara. Primeiro passo. Nós não usamos hora solar. A nossa hora é regulada por fuso horários. Então, o meio-dia do relógio não significa o meio-dia solar. Eu estou em Londrina, e em Londrina o meio-dia solar é aproximadamente meio-dia e 15 do relógio. Então tá, o meio-dia e 15, então o sol vai estar em cima da minha cabeça? Também não. Londrina está coladinho no Trópico de Capricórnio. E só tem uma data do ano que o sol fica a pino em cima do Trópico de Capricórnio, que é no solstício de verão. Então no solstício de verão, dia 23 de dezembro, 22 de dezembro, eu nunca me recordo o dia certinho, o sol estará a pino ao meio-dia verdadeiro, que é meio-dia e 15 aqui na cidade de Londrina. Aí não dá para fazer essa experiência, porque não gera sombra. Eu estou filmando essa aula em outubro. Em outubro nós estamos na primavera. O sol ainda está deslocado mais ao norte do que no trópico. O sol está entre o Equador e o Trópico de Capricórnio na primavera. O sol está vindo. Então, ao meio-dia verdadeiro aqui em Londrina, que é meio-dia e 15, que foi agora há pouco, daria para fazer essa experiência sim. Teria sombra sim. Então, cuidado, cara. Mesmo uma experiência simplesinha dessa, tosquinha dessa, o cara pode te pegar, cara. Ah, eu tô no Trópico de Câncer. Que dia que não dá para fazer essa experiência é o meio-dia verdadeiro? 21 de junho, que é o nosso solstício de inverno e o solstício de verão deles. Estou na linha do Equador. Quais os dias que eu não posso fazer? Ao meio-dia verdadeiro, os dias de equinócio, que é final de, dezembro, janeiro, fevereiro, março, tá? Então final de março e final de setembro, são os dias que eu não posso fazer. Legal? Vamos mais uma prova então, povo, e vamos lá. Mais uma prova, galera, isso daqui prova que os raios se propagam em linha reta e que eles também são independentes, porque pode cruzar um com o outro. Chama-se câmara escura de orifício, isso é o tataravô da máquina fotográfica. Como fazer uma câmara escura de orifício? Você pode pegar uma caixa. Normalmente, quando a galera faz isso nos cursos de fotografia, nos primeiros laboratórios, eles usam o tamanho de uma caixa de sapato, outros usam uma lata de leite ninho, né? Então tem que ser coisas bem vedadas. Aqui tem um furo de agulha, sabe agulha de costura? Um furinho bem pequenininho, equivalente a uma agulha de costura. Por isso que ela se chama pinhole, buraco de agulha. Aí eu vou tampar esse furo com uma fita adesiva, vou comprar um papel fotográfico, você compra na internet uma folha de papel fotográfico, ele vem igual uma folha de sulfite, só que ele não pode pegar luz, tem que ficar no escurão. Aí num ambiente todo escuro, com uma luz vermelha bem fraquinha, você corta do tamanho da foto, e cola com uma fita adesiva aqui atrás. Fechado aqui com fita isolante, preta. Aí você vai apontar para o que você quer tirar foto. Eu quero tirar foto dessa árvore. Legal, quero tirar foto da árvore. Tiro a fita isolante e aguardo ali uns 30 segundos, 1 minuto de exposição, porque entra pouquíssima luz aqui dentro. Como a luz se propaga em linha reta, olha só o que acontece. O raio não saiu assim tão reto, né? O raio que saiu da base da árvore vai parar lá em cima, cara. E o que saiu de cima para na base da árvore. Então aqui naquele papel fotográfico que você colocou, vai ficar uma imagem. Só que vai ficar uma imagem de cabeça para baixo. Legal? Uma imagem real de cabeça para baixo. É isso que vai ser na sua foto. Só que eu não tenho visor para saber do que eu estou tirando foto. Mas dá para calcular. Você tem a distância até o orifício, vamos chamar de Dzão. A profundidade da câmara escura, Dzinho. O tamanho da imagem e o tamanho do objeto. O que você acha que você vai fazer? Responde. O que você acha que vai fazer?
qual é a matemática que acompanha a ótica toda? Regra de 3. Então vai ficar objeto dividido por imagem é igual a Dzão dividido por Dzinho. É mais uma prova dos princípios da ótica. E eu vou te mostrar agora algumas fotos tiradas por pinhole. Eu encontrei essas fotos na internet. Infelizmente, o meu arquivo de fotos de pinhole eu acabei perdendo, joguei fora, não sei. Eu tinha uma pasta com fotos de pinhole. Eu já trabalhei em laboratório em colégios e a gente fez um curso de fotografia de pinhole. Cara, cada foto fenomenal que os alunos tiraram, todas fotos preto e branco. Mas vou te mostrar algumas imagens, dá uma olhadinha aí. Massa as imagenzinhas, né, cara? Muito legal. Vamos dar uma pausadinha e agora eu vou falar a respeito dos eclipses. Vai ser a última prova dos princípios da ótica. Galera, a explicação de eclipse, ela depende muito do desenho. Então, eu não fiz nenhum desenho aqui no quadro, vou desenhar junto com vocês e vocês vão me acompanhando aí para a gente descobrir as regiões de sombra, regiões de penumbra e entender certinho como é que funciona o eclipse. Ó, primeiro eclipse eu vou começar desenhando aqui o Sol. Depois do Sol, eu vou fazer uma bolinha menor aqui, ó, que seria a Lua. Só que é lógico, é impossível eu explicar um eclipse para vocês com a proporção correta. Não tem como. Se eu respeitar a proporção de tamanho ou de distância, não caberia jamais, não daria para fazer esse desenho no quadro. Então, totalmente fora de proporção. O Sol a gente vai considerar uma fonte extensa e a Lua é um obstáculo. Então eu vou pegar dois pontilhados saindo daqui, igualzinho a gente fez naquele desenho de sombra e penumbra. Aqui. E aqui. Mais ou menos no ponto em que esses dois raios centrais se encontram aqui, se cruzam, aí aqui eu desenho a Terra. Ficou meio ovalzona aqui, né? Vou melhorar aqui. Aí, ó. Aqui está a Terra. Esse é o esquema do desenho do eclipse. Lembra? Totalmente fora de escala, a Terra está quase do tamanho do Sol, né? Aí aqui, cara, olha as regiões. Luz, penumbra, sombra, penumbra e luz. Na região de sombra, você tem o eclipse total. Na região de penumbra, você tem o eclipse parcial. E na região de luz, aí, dia normal. Dia normal. Lembrando o seguinte, a Terra gira, a Lua gira em torno da Terra, em 29 dias e meio. Cada posição da Lua vai corresponder a uma fase dela. A Lua, para gerar um eclipse solar, é a Lua nova. Estamos trabalhando aqui com a Lua nova. A Lua cheia é quando ela está aqui atrás da Terra. Não pode estar alinhado, tá? Se tiver alinhado, rola eclipse. Se não tiver alinhado, então a Lua nessa posição, sem estar alinhado, aí é simplesmente uma Lua nova. Mais ou menos assim, ó. A câmera é o Sol, a minha cabeça é a Terra. Ó, isso daqui é uma Lua nova. Eu continuo vendo o Sol. Agora, se faz isso daqui, ó, é um eclipse. A Lua entrou na frente e está fazendo uma sombra em mim. Na Lua nova, eu não consigo ver a Lua, porque eu estou olhando para o Sol, lembra? É muito iluminado aqui, aqui apaga, aqui eu não enxergo nada. Então a fase de Lua nova é aquela fase que praticamente você não vê a Lua, tá bom? Ó, legal, cara, eu acho que esse é o eclipse... Ah, eu não coloquei o nome, né? Que eclipse que é esse? Eclipse lunar ou eclipse solar? Esse é o solar. O eclipse solar ele é um pouquinho mais raro, tá bom? Tá bom?
não é qualquer um que enxerga o eclipse solar, porque a região de sombra ela é muito pequenininha, então não é qualquer um que vai enxergar esse eclipse. Agora eu vou apagar e vou desenhar junto com vocês o outro eclipse, que é o eclipse lunar. Então vamos lá. Só um pouquinho aqui que entrou uma notificação aí. Então agora a gente vai começar o eclipse lunar, naquele mesmo esquema, eu vou fazer o desenho junto com vocês. Esse é mais comum, tá? Provavelmente a maioria de vocês já viu um eclipse lunar que seja parcial, que seja total. Boa parte da Terra consegue ver o eclipse quando ele acontece, diferente do eclipse solar, que pouquíssima gente consegue ver. O eclipse solar, se eu não me engano, a sombra tem um diâmetro de 200 km apenas. 200 km perto da superfície da Terra não é nada. Então vamos lá, a gente começa com um desenho, colocando aqui o Sol. Nossa fonte de luz. Só que agora, na sequência, nós colocamos a Terra. Aí eu vou fazer aqueles raios de luz, aqueles pontilhados, igualzinho no desenho de sombra e penumbra. Em cima, embaixo, em cima, embaixo. E aí eu não vou desenhar a Lua, eu vou desenhar a trajetória da Lua. Então aqui está a trajetória da Lua. Vamos lá, nós temos região 1, que são essas duas regiões, a Lua cheia iluminada. Então, lua cheia iluminada pelo Sol, tranquilo, sem problema nenhum. Aqui, ó. Vocês são o Sol, né? A câmera é o Sol, minha cabeça é a Terra. A lua cheia tá aqui, ó. Ó. Pum, aqui é a lua cheia. Porque ela tá atrás da minha cabeça, né? Então, quem aqui tá na minha nuca tá na noite e consegue ver a lua iluminadona. Agora, se a linha faz isso daqui, ó, aí rola o eclipse. Então não há um alinhamento todo mês. Na verdade tem aí 1, 2 alinhamentos por ano, que são os eclipses que acontecem. Os alinhamentos podem ser parciais ou podem ser perfeitinhos também. Então região 1 iluminada. A região 2 é a região de penumbra. Você enxerga a lua inteira, só que ela vai mudando de cor, ela vai escurecendo, ela vai ficando amarela, laranja. Quando chega em cima dessa linha aqui, ó, esse pontinho aqui, que eu vou chamar de região 3 e região 3, só nessa linha é que entra o eclipse parcial. Porque parte da Lua vai entrando na região de sombra. Aí sim vai entrando então o eclipse parcial e chegando na região 4, que é a região de sombra, que é o eclipse total. Aqui o eclipse total. Só que a Lua não some não, tá? Ela fica um vermelho bem escuro, tanto é que eles chamam de lua de sangue. Porque como a Terra tem atmosfera, o raio solar passa pela atmosfera da Terra e sofre um desvio, atuando como uma lente, e consegue acertar a Lua. Então a Lua fica vermelhona, um vermelho escuro, lua de sangue. E esse é o eclipse lunar. Por que ele é mais comum? Porque toda essa galera que está aqui, ó, vai conseguir ver. Então é muita gente que vê. Basicamente metade da Terra consegue ver esse eclipse. Então, legal, bem comunzão. E ele acontece na Lua cheia. Certa vez a FUVEST perguntou qual é o menor intervalo de tempo, entre um eclipse, o menor intervalo de tempo possível, entre um eclipse lunar e um eclipse solar. O menor intervalo de tempo, 15 dias ou 14 dias, que são 2 fases da Lua. É o tempo dela sair de lua nova, crescente, cheia. Né? Depois minguante, nova de novo. 2 semanas, cada semana é uma fase da Lua. Tá aí, cara, esses foram os princípios da ótica, suas aplicações. Tem muita questão dessa área. Na aula da sequência nós vamos falar de espelhos planos. Então essa aula nós vamos ficando por aqui. Valeu, um abração, até mais!